Ryu era uma criança feia, nojenta e inútil que despertou a proteção divina de Deus ao sacrificar sua vida e encarnar sua alma secreta em uma aura flamejante para incinerar o Senhor dos Demônios até a inexistência. Ele era a encarnação da lenda do Guardião, que sozinho repeliu todo o exército do Senhor dos Demônios 1000 anos no passado. Mas depois de pulverizar todo o exército com sua lança divina, o Senhor dos Demônios achou o macaco divertido e traiu Xiu Tian, lançando para sempre os 6 reinos no caos e discórdia. Com o budismo se dissolvendo, no entanto, Xiu Tian espalhou seu espírito em 72 pedaços pelo cosmos. Mas os cataclismos continuariam, devastando o reino humano. Então, quando Zen viu que a casa estava prestes a desmoronar, ele disse ao irmão para calar a boca inútil e começou a carregar o peso inútil antes que o telhado desabasse e acabasse com suas vidas miseráveis. Ao mesmo tempo, o pai deles evitou por pouco o colapso da coluna antes de aterrissar em pé, enfrentando o demônio, desviando suas correntes até que Asmodeus destruiu o chão embaixo e jogou An-Li contra uma coluna que desabou sobre seu corpo. No entanto, Zen jurou que ajudaria seu pai, mas quando o demônio saltou para acabar com suas vidas, An-Li protegeu seus fardos inúteis e atordoou Asmodeus antes de lançar os idiotas retardados no topo da coluna mais alta, bloqueando o golpe da fera antes de soltar as correntes em seu bastão e deter o demônio para arrastá-lo, até golpear seu crânio com o joelho para ganhar vantagem. Enquanto tentava sufocá-lo, Asmodeus destruiu sua arma, mas An-Li atirou para cercar o demônio antes de ativar as correntes do céu, comandando os pilares ao redor para se transformarem em um punho que pulverizou Asmodeus por baixo. O filho sem noção dele achava que seu pai era incrível, mas An-Li disse a Jen para correr até entrarem em uma área coberta de vegetação. Depois de explorar a caverna misteriosa por 2 horas, chegaram à antiga relíquia das divindades, onde An-Li começou a fazer uns sinais de gangue para liberar as vinhas que escondiam 2 espadas. Quando ele ordenou a Zen que levantasse um deles, uma aura dourada emanou diante de seus olhos e o remanescente do deus da guerra levitou no ar. Seu pai revelou que isso despertaria o deus adormecido dentro de Ryu, e que era seu destino um dia salvar o mundo. Mas quando sentiram a caverna desmoronando, começaram a correr enquanto os encantamentos secretos eram ativados, até chegarem a uma ponte que ligava ao centro de um vulcão. No entanto, An-Li notou que algo estava errado quando o teto desabou e Asmodeus esmagou o rosto no chão. Mesmo assim, An-Li usou sua magia para distrair a besta até que ele prendeu suas pernas para escapar de seu alcance e implorou aos céus para lhes emprestar seu poder. Ao redor do demônio, os sigilos começaram a liberar uma aura que aprisionou a besta, jogando-a na lava. Do pó, Zen ficou feliz ao ver que seu pai ainda estava vivo. Mas uma mão perfurou seu peito e uma garota bonita revelou que havia esperado 1000 anos por este dia. Quando a vida de An-Li estava prestes a acabar, no entanto, ele disse a Zen para proteger seu irmão inútil, liberando o feitiço de teletransporte proibido para enviá-los através das estrelas. Mas quando a princesa demônio quase matou Zen, suas almas ascenderam para o céu e An-Li esperava que seus filhos sobrevivessem no reino dos semi-humanos. 13 anos se passaram desde então, e no 14º aniversário de Ryu, Zen iniciou seu ritual de graduação como matador de demônios, liberando sua mana para cercar Ryu com o poder dos deuses, até que seu selo fosse aberto e a mana fosse absorvida. Então, com os deuses tendo-o aceitado, Zen foi revelar a relíquia que seu pai deixou para trás. Mas Ryu se perguntou o que era. Nesse momento, Gandalf começou a gritar por ajuda e implorou aos meninos para salvar sua filha dos demônios gatos, prometendo pagá-los com suas economias de vida. No entanto, Zen achou que ele era um golpista, então ele disse a Dumbledore que iria ao funeral da filha dele. Mas quando a bolsa caiu e um sino dourado saiu, ele percebeu que era o mesmo que a Dama Demônio usava e gritou para o homem revelar onde ele encontrou. Então o homem lhes contou sobre uma aldeia abandonada onde todos desapareceram na névoa. Mas quando Jen se virou, ele percebeu que seu irmão havia desaparecido porque ele ainda era um fardo inútil. Foi então que uma gata quente quase cortou a cabeça dele e continuava desaparecendo na neblina antes que seus golpes pudessem acertá-la. Mas enquanto ela zombava dele por ser impotente, Zen começou a girar até que um tornado dissolveu o nevoeiro ao redor deles. Então a raposa implorou para que ele poupasse sua vida, jurando fazer qualquer coisa que ele desejasse. No entanto, Zen achou seu corpo repulsivo, mas assim que ele virou as costas, ela prometeu lembrar-se de sua bondade e pulou para acabar com sua vida. Nesse momento, ele ativou suas lâminas reversas para derrubá-la. Mas antes de sua vida acabar, ela revelou que seu irmão mataria o dele. Ao mesmo tempo, Ryu quase bloqueou um ataque do demônio gato, e Zen decidiu que esse seria o último desafio de seu irmão antes da formatura. Enquanto o demônio lançava cortes de ar em direção a Ryu, ele os evitou por pouco para fechar a distância. Mas enquanto o espírito se materializava de cima, Ryu o expulsou e usou seu cajado para quebrar os ossos de seu braço. No entanto, o demônio desapareceu ao começar a se mover mais rápido do que seus olhos podiam perceber e destruiu seu cajado.
Mas quando Zen estava prestes a salvar seu irmão, o cajado de Ryu emitiu uma luz dourada, e ao agarrá-lo, ele lançou o cajado divino em direção ao demônio. O brilho de sua ativação alertou os 6 reinos espectrais que o deus da guerra, pela primeira vez em 1000 anos, havia renascido. Quando o gato percebeu que Ryu havia conseguido lançar o bastão antes de perder a consciência, ele tentou escapar, mas Zen apareceu naquele momento, ameaçando acabar com sua vida enquanto perguntava o que era o sino dourado. Ao tocar o sino mais uma vez, os efeitos começaram a forçar o demônio a confessar, revelando que o sino profetizava o renascimento do deus da guerra e que ele precisava matar o caçador de demônios para extrair o fragmento da alma. Nesse momento, a bola começou a voar sozinha até entrar profundamente em sua garganta. Então Zen tentou correr para proteger seu irmão inconsciente antes que uma luz dourada explodisse. Ao mesmo tempo, as fadas perceberam que finalmente havia chegado o momento e se teleportaram para o reino humano. Quando o sol nasceu, Zen parabenizou seu irmão por se tornar um caçador de demônios e despertar sua arma especial. Mas quando Ryu foi pegá-la, o bastão divino encolheu de volta ao seu tamanho original. No entanto, as fadas ordenaram que eles a entregassem. Apesar de Zen ter sofrido hemorragia interna após a explosão, ele desembainhou suas lâminas para cortá-los, mas a garota o afastou, ameaçando incinerá-lo se ele se movesse. Porém, a segunda fada teleportou-se entre eles, dizendo que estavam do lado dele. Então, enquanto lançava um feitiço de cura no braço de Zen, o homem revelou que eles foram enviados para recuperar o ferro do deus da guerra, e se apresentou como Zero, enquanto o porco estúpido ao lado dele era Ju Xiaoba. Ambos os irmãos estavam felizes, afinal ela era atraente, mas Zero continuou revelando que durante a Era dos Deuses, Shutian foi assassinado pelo deus da raça. No entanto, ele havia espalhado sua alma em 72 partes para que um dia pudesse despertar novamente e salvar os deuses para encarnar o Buda mais uma vez. Mas ao mesmo tempo, ele revelou que o Senhor dos Demônios começaria a atacá-los para despertar Shutian como seu próprio servo para destruir o mundo. Quando Ryu percebeu que estavam dizendo a verdade, decidiu dar-lhe sua varinha, pedindo desculpas ao irmão por perder o presente do pai. No entanto, Ju Xiaoba gritou com eles por dar-lhe uma vara falsa. Então, quando Ryu se perguntou por que ela achava que era falso, a aura dourada retornou em suas mãos. No entanto, Zero revelou que o ferro de Shenzhen só despertaria sob alguém com um coração puro. Então Zen pensou que sua personalidade era tão inútil quanto seu peito. Sem outras opções, ela ordenou que Ryu fosse com ele e se valorizasse sua vida, fazendo Zen se perguntar se esse era o plano de seu pai o tempo todo, mas achou que seria interessante viajar com 2 fadas. Então, enquanto se preparavam para deixar seu lar para sempre, Ryu ativou a bússola dentro de sua varinha, apontando-os para um vale à distância. E Zero convocou seu transportador de hovercraft enquanto começaram sua aventura. Algumas horas depois, começaram a devorar toda a carne na mesa. Mas quando Ju Xiaoba perguntou se eles eram secretamente crianças africanas, Zen revelou que estavam apenas comendo porque tinham medo de ficar achatados como ela. No entanto, ele disse a ela que qualquer tamanho faz subir a madeira, então ela começou a implorar pelo seu coxinha. Do lado de fora, no deserto sombrio, uma garota desmaiou no chão e o piloto automático quase a atropelou antes de cair à distância. Assim, enquanto Zen tentava ver por que eles caíram, encontrou a garota e começou a correr até ela desmaiar em seus braços. Mas depois que ele percebeu que ela estava ferida, ele decidiu dar outra olhada para ver o tamanho do ferimento. No entanto, Ju Xiaoba não permitiu que ele trouxesse uma garota estranha para dentro, mas ele se perguntou se ela estava com ciúmes porque não era tão plana quanto uma tábua de cortar. Mesmo assim, ela achou estranho que ele a encontrasse no meio do nada, enquanto a garota atraente estava feliz por Zen estar caindo no truque dela. Algumas horas depois, ela recuperou a consciência. Mas embora Zen quisesse massagear o corpo dolorido dela, Zero se perguntou quem ela era e como havia sido esfaqueada por uma faca. Então, ela se apresentou como Ting, revelando que foi esfaqueada por um grupo de bandidos antes de conseguir escapar, e começou a chorar dizendo que estava com medo, porque ainda precisava voltar para a caverna escura. No entanto, Zen jurou que a protegeria, já que eles também estavam indo coletar o fragmento daquela mesma caverna. Quando viu a varinha dele, ficou contente por ter sacrificado sua vida pela arma celestial. Mas o cinegrafista também sacrificou sua vida para conseguir essa cena celestial. Mais tarde naquela noite, enquanto Zen estava tendo um sonho erótico, Shin tentou lançar suas teias em direção a Ryu. Mas quando a porta se abriu, ela rapidamente escondeu suas cordas. Do lado de fora, Zero estava feliz por ter um corpo quente após o banho, mas sabia que havia algo errado com Shin. Então, depois de fingir que estava no quarto errado, Shin se perguntou se acidentalmente entrou em um asilo mental. Quando a manhã chegou, Zen se preparou para mostrar a King seus movimentos quebradores de costas.
mas ela não estava em lugar nenhum. E Zen pensou que os bandidos a tinham sequestrado novamente, então ele jurou salvá-la. No entanto, quando Ryu descobriu que ela tinha roubado sua pequena vara, Zhu Xiaoba perdeu a cabeça, pois Xing finalmente tinha chegado à caverna. Vendo sua irmã pela primeira vez desde que foi sequestrada, ela ficou chocada com a forma como a tinham amarrado. Então ela deu a vara para Hao Ming em troca de Ting, cumprindo o acordo deles. Mas depois de desamarrá-la e se afastar, um perdedor feio com um nariz enorme que parecia lutar contra um vício e quimioterapia ao mesmo tempo bloqueou o caminho deles. O líder revelou que eles apenas devolveram a irmã dela, mas nunca disseram que ela tinha permissão para sair. No entanto, quando ela tentou lançar sua corda em direção ao rosto dele, ela voltou para amarrar suas pernas, derrubando-o no chão e roubando a vara de volta dele. Mas quando Yan correu em sua direção, ela fingiu lançar um feitiço para assustá-lo antes de liberar sua descarga em sua boca. Então ela puxou sua irmã para longe, mas antes de chegar à entrada, a inútil Qi-Yin caiu. E quando os demônios começaram a se aproximar, Xi-Ying lançou uma teia para prendê-los, mas Hao Ming a cortou, e quase cortou as irmãs ao meio. Quando Yang perguntou o que ela estava procurando, ela tentou chutá-lo para longe, mas ele agarrou sua perna e começou a separá-las. Ao mesmo tempo, Xi-Yin desviou da espada de Hao Ming e lançou sua teia em Yang, prendendo-o na parede. Mas quando Hao Ming tentou cortá-la ao meio, ela transformou esse show de ser uma droga para ter algo de bom, e tentou lançar uma teia no rosto dele. Mas ele convocou pedras do chão para esmagar seu corpo, derrubando-a inconsciente. Com Xi-Ying exausta demais para correr, Yang decidiu lançar um feitiço e conseguiu prendê-los dentro da barreira do King Kong, revelando que ninguém poderia escapar dela. Do lado de fora da caverna, enquanto Zero tentava encontrar a rota perfeita em seu dispositivo, Zen sugeriu que se separassem antes de começarem a entrar. Mas enquanto eles corriam pelos corredores, Ryu percebeu que eles pareciam exatamente iguais e começou a se perguntar se estavam perdidos. No entanto, Zen pensou que o cheiro de Xi-Ying estava muito próximo, e quando chegaram ao centro da caverna, viram que Xi-Ying tinha sido capturado e o líder repugnante estava tentando fazer sexo a três com as duas garotas. Naquele momento, Ryu ficou com raiva e tentou defender sua paixão, mas Zen o parou quando a barreira desapareceu. Justo quando Koro se preparava para massagear seu enredo, Xing lançou uma teia que roçou seu rosto, forçando-o a recuar. No entanto, isso apenas o deixou irritado e ele convocou rochas do chão. Mas Ying protegeu sua irmã e foi morta após receber um ferimento fatal. Ao ver ela morrendo, Jen pulou para matá-lo, mas Koro bloqueou sua espada, fazendo-o cair do outro lado. Quando Ryu tentou acertar a cabeça do magrelo, ele se esquivou e o afastou por ser um fraco, e Zhu Xiaoba abriu um buraco na caverna ao mesmo tempo. Ao ver a cara feia de Ziying, Zhu Xiaoba lançou uma explosão de energia para obliterá-la, mas Zen a protegeu. E a explosão fez um buraco na caverna. Enquanto ela se perguntava se ele havia perdido a cabeça, ele tentou lhe dizer que Ziying era apenas uma vítima. No entanto, Ryu também estava determinado a continuar sendo um submisso e tentou impedi-la de lançar outra explosão. Naquele momento, eles perceberam que seus inimigos estavam protegidos por uma barreira, e Hara revelou que haviam obtido um dos fragmentos. Enquanto Koro se perguntava se seus hormônios reprimidos a estavam deixando irritada, Zhu Xiaoba ficou com raiva de suas palavras, e estava pronta para aniquilar todos, mas Zen ficou no caminho dela e disse a Zing para escapar. Quando Ryu decidiu ajudar, Chonyu tentou detê-los, mas Zen ameaçou cortar sua cabeça. Para equilibrar a luta, Koro decidiu convocar seus homens, e um bando de perdedores inúteis os cercou. No entanto, enquanto voavam para atacá-los, Hara convocou um tornado e o soprou para fora da caverna. Mesmo assim, Koro estava determinado a ter seu ménage à trois e tentou prender as meninas dentro de uma rocha. Mas Hara convocou um vento para tirá-los do caminho. Quando Koro voou até eles com sua espada, Zen bloqueou seu ataque e Zhu Xiaoba repeliu a adaga do perdedor antes de atacar Koro. Imediatamente, Hara lançou um raio e enquanto Chongyu tentava prendê-los dentro de uma barreira de King Kong, Zhu Xiaoba deu um soco nele direto para o céu e Hara convocou o trovão em Koro, eletrocutando-o naquele instante. Assim que Koro foi eletrocutado, Zen decidiu carregar Ziying, esperando levá-la para um lugar mais seguro. E enquanto caminhavam para longe da caverna, Ziying devolveu sua vara para Ryu, pedindo desculpas por tê-la roubado. Dentro da caverna, Koro apareceu diante de Hara e tentou golpeá-lo, mas ele pulou para longe e liberou sua chama vermelha. Mas Koro se protegeu com uma pedra, fazendo a chama retornar para ele. Assim que tentou utilizar essa vantagem, Zhu Xiaoba veio ao resgate e lançou Koro para longe. No entanto, o idiota simplesmente não desistia e decidiu lançar pedras neles. Então Hara lançou um escudo de água, mas as pedras o penetraram e os forçaram a pular para longe. Na esperança de eliminá-lo, Zhu Xiaoba soltou uma explosão, mas Koro lançou uma pedra contra ele, fazendo-o explodir. No entanto, fragmentos da energia o atingiram
mas ele conseguiu invocar uma pedra ao seu redor antes de destruí-la. Quando começou a dizer que era praticamente invencível, Hara decidiu lançar um raio na água, eletrocutando-o instantaneamente, o que permitiu que Juchaoba o atingisse com energia suficiente para transportá-lo para outro mundo. Com o perdedor morto, o fragmento da alma apareceu diante deles, e Juchaoba reivindicou, antes de sair correndo para encontrar os outros. Fora da caverna, enquanto Zen pensava que finalmente estavam seguros, Changyu saltou das rochas, mas Ryu o derrubou no chão. Quando Changyu tentou acabar com ele, Zen bloqueou seu ataque. Conseguiram amortecer a queda dele. Quando ele revelou tentáculos de fantasma, eles começaram a lutar novamente e ele o cortou antes de pular para longe e quase o eliminou com os tentáculos. Com Zen exausto, Ryu tentou conter o perdedor feio, mas ele o cotovelou e prendeu Zen dentro de uma barreira, antes de chutá-lo por ser um idiota inútil. Desesperado para ajudar seu irmão, Zen começou a golpear a barreira, mas Chongyu achou a espada familiar. Esperando aproveitar a distração dele, Zing lançou uma teia, mas ele a cortou e ela percebeu que era toda a energia que lhe restava. Naquele momento, Chongyu lançou um feitiço de petrificação em Zen, transformando seu corpo em pedra, e Zen percebeu que todos eles estavam prestes a ser mortos. Então ele começou a dizer a Ryu para correr enquanto ainda podia, porque com sua sorte inútil, ele provavelmente ficaria preso dentro de outra barreira. No entanto, Ryu não sairia sem seu irmão e começou a socar a barreira. Mas mesmo com toda a sua força, ele ainda era inútil, então Chongyu o afastou. Naquele momento, Ryu percebeu que era o perdedor mais fraco de toda a história dos animes, e começou a se perguntar se permaneceria um perdedor eterno e uma tremenda responsabilidade. Logo então, seu pequeno bastão começou a se erguer, e quando notaram a luz dourada, Zen disse a Ryu para tocar o ferro. Então, enquanto ele fazia isso, a energia dourada se transformou no bastão. Imediatamente, ele bateu na barreira e conseguiu quebrá-la. Mas, quando ela se despedaçou, ele tropeçou no chão e a carne de pedra começou a diminuir. Irritado com a visão dele, Chongyu chutou para longe e agarrou o bastão, mas ele se transformou em uma vara instantaneamente. Quando Ryu percebeu que seu irmão estava finalmente livre, ele desmaiou naquele momento. A percepção deixou Zen com raiva, e ele cortou a mão de Chongyu instantaneamente. Quando Zen o atacou, ele tentou usar seus tentáculos fantasmas, mas ele os cortou, e quebrou sua barreira. Naquele momento, Chongyu descobriu que ele era exatamente como seu pai, mas lançou um golpe duplo que o fez perder todas as forças. Percebendo que seu ato estava concluído, ele decidiu revelar que sua chefe estava procurando por ele, e que ela nunca pararia até que ele fosse capturado. Naquele momento, ele começou a ouvir um pequeno sino, e o som o transportou para outro mundo. Com o perdedor morto, o segundo fragmento surgiu de seu corpo. Naquela noite no carro, Hara revelou que Ziying não poderia ser curada pela magia do imortal, e Ryu se sentiu responsável por seu estado, então ele começou a correr lá fora. Quando ele foi embora, Hara sugeriu que Ziying selasse o espírito primordial de sua irmã, até encontrar um guru que pudesse curá-la e colocá-la em um novo corpo. Com medo de perder sua irmã, Ziying concordou. Então Hara lançou um feitiço nela, e seu corpo se desintegrou em um orbe, antes de entrar no anel de Ziying. Naquele momento, Ziying sentiu o espírito de sua irmã ao seu redor e prometeu ficar com ela para sempre. Do lado de fora, Ryu começou a dizer a Jen que ele era um inútil fraco, e que ele nem merecia ter a vara antiga em primeiro lugar, já que ele nem conseguia salvar ninguém. No entanto, Zen achava que ele era especial e disse para ele acreditar em si mesmo, devolvendo-lhe sua vara. Dentro do carro, quando os fragmentos entraram na pequena vara de Ryu, Hara disse-lhe que a vara era um recipiente para os fragmentos. E Juchaoba disse que ele deve protegê-la com sua vida. Naquele momento, Zing se ofereceu para se juntar ao grupo, dizendo que não tinha nada melhor para fazer em sua vida sem esperança e sem graça. Então Zen a aceitou, disposto a permanecer um virgem sem valor para sempre. No dia seguinte, quando chegaram à cidade, Zen percebeu que Ryu estava terrivelmente doente devido ao peso mágico da vara, e se perguntou como eles encontrariam o Sábio da Terra, um curandeiro espiritual renomado por fazer medicamentos espirituais. Naquele momento, Zing apareceu, quente do calor do verão, e Zen esqueceu seu irmão como todo outro perdedor inútil. Assim que chegaram a uma loja de roupas, Zen se perguntou como Ryu receberia tratamento ali. Mas Juchaoba decidiu entrar. Dentro da loja, um nojento gordo os recebeu e tentou dizer a Juchaoba que eles não vendem roupas de menino, mas ela gritou para ele abrir seus olhos de luta. Quando percebeu quem eram, notou Ziying e tentou oferecer a ela seu melhor biquíni para apoiar seus belos e massivos canhões. Mas Juchaoba deu um soco nele. Assim que ele voltou aos sentidos, começou a lhes dizer que o reino inferior está em caos desde que o reino celestial foi selado, e que nenhum imortal visitou a loja em anos. Quando ele puxou um brinquedo, a loja se transformou em uma farmácia. Quando se perguntou por que eles vieram, Juchaoba pediu feijões senzu. Então, enquanto ele os tirava do frasco, ela os pegou e enfiou na boca do Ryu, quase sufocando o pobre garoto.
Nesse momento, Jushaoba se perguntou por que o forno industrial estava aberto, percebendo que isso deixou a cidade tão quente quanto o fogo do inferno. Então o sábio da Terra começou a lhes contar que um enorme meteorito caiu na cidade há mais de 100 anos, e que ele atingiu o antigo forno industrial. Desde então, todos os dias são de verão na cidade. E o meteorito se tornou o novo forno industrial, proporcionando calor contínuo à cidade. Quando Hara perguntou por que não estavam tentando resfriá-lo, o homem revelou que o território agora estava ocupado pela Nuvem do Mal, o governante da cidade e chefe do clã dos demônios. Para bolar um plano, Hara disse a Ryu para criar um sinal com seu bastão. Então ele começou a girá-lo, enviando ondas de energia por toda a loja. Ao perceber o despertar do meteorito, Hara se deu conta de que outro fragmento estava no território. Nesse momento, a vara de Ryu caiu, e eles descobriram que ela havia se quebrado do colar. Quando Jushaoba começou a se dirigir ao meteorito, Zen se ofereceu para apoiá-los e pediu a Zing que protegesse Ryu enquanto isso. Antes de longos, eles chegaram dentro do território e perceberam que o prédio estava cheio de segurança. Enquanto Jushaoba se perguntava se poderiam entrar furtivamente, Jen fez um corte na parede, e mais de 100 seguranças correram em direção à entrada. Enquanto isso, na loja, Ryu continuava doente. Mas dentro de seu reino espiritual, o deus da guerra começou a matar os demônios até que o senhor dos demônios o apunhalou pelas costas, dispersando seu corpo em fragmentos que apareceram diante de Ryu. Quando ele tentou pegar um deles, o espírito de couro apareceu diante dele dizendo que a energia demoníaca era exatamente o que ele precisava para deixar de ser um perdedor inútil e se tornar o mais poderoso senhor dos demônios de todos os tempos. Bem então, Chang-Yu apareceu dizendo que ele não tinha nada a perder porque já era um perdedor e que todos eventualmente o abandonariam porque ele era inútil de qualquer forma. No entanto, Ryu disse que não precisa do poder demoníaco, e naquele momento sua vara começou a brilhar uma luz dourada, com uma energia imensa destruindo o chão abaixo dele. Quando começou a ouvir o deus da guerra, a voz lhe disse que seu espírito primordial ficaria com ele para sempre. Mas quando Ryu recobrou a consciência, ele se perguntou por que os melões de Ziying estavam bem na sua cara, e começou a corar porque estava muito perto de sua paixão. Quando o bastão caiu do seu bolso, Ziying o agarrou e saiu rapidamente de vista. Com medo que ela pudesse tentar roubar de novo, Ryu decidiu espioná-la, mas ela logo voltou e colocou ao redor da cabeça dele como um colar, dizendo que a linha nunca iria quebrar desta vez. Por outro lado, Jushaoba derrubou o dente de um segurança, mas como os outros tentaram atacar ao mesmo tempo, Zen cortou todos. Quando chegaram ao saguão, Zen descobriu que uma garota estava desenhada em todos os retratos e se perguntou se ela era uma deusa. Ao pronunciar essas palavras, um homem apareceu diante de seus olhos, e Zen percebeu que ele era a Nuvem Maligna. Desesperado para eliminá-lo, Zen voou com sua espada, mas seu dedo acendeu uma chama, forçando Zen a pular para longe. Quando Nuvem Maligna começou a se dirigir a eles, as chamas ardiam ao seu redor e ele pensou que sua carne teria um gosto bom em sua boca. Oh, bolas. Então ele revelou que um dos fragmentos estava dentro dele e prometeu mantê-lo para sempre. Pensando que poderia eliminá-lo, Jen voou com suas espadas, mas não conseguiu nem penetrar sua barreira. Foi então que Evil Cloud lançou chamas contra ele, mas ele conseguiu se proteger com suas espadas antes de ser lançado para longe. Mas, por sorte, Haru salvou com um leve vento. E percebeu que Zen já havia perdido a consciência. Compreendendo seu plano, Hara tentou dizer ao Nuvem Maligna que o meteorito ainda estava ativo e que poderia facilmente destruir a cidade se não fosse resfriado. No entanto, Nuvem Maligna achou que tinha um plano melhor, e revelou que ele iria ativar o Jutsu Proibido Mordida de Fogo, uma magia poderosa que poderia abalar o seu mundo. Enquanto Hara se perguntava o que ele realmente pretende fazer, ele disse a ele que destruiria o Palácio Imortal, a casa de todos os clãs das fadas, e chamou isso de sua vingança por destruir sua cidade. Ouvindo essas palavras, Jushaoba ficou com raiva e lançou um ataque contra ele, mas uma corda flamejante foi lançada nela. Quando ela repeliu, a chama voltou, mas ela conseguiu pular antes de criar um blaster celestial. No entanto, envolveu sua arma, aquecendo-a naquele instante. Desesperada para reter sua arma, ela tentou dizer a Hara para esfriar. Então ele lançou água enrolada. Mas nem a água conseguiu apagar a chama. Percebendo que poderia perder todo o braço, Jushaoba pulou para longe no último instante, conseguindo se salvar. Quando Zen recuperou a consciência, ele decidiu desafiar Nuvem do Mal mais uma vez, pedindo a Jushaoba para escapar. Querendo detê-la, Nuvem Malvada lançou uma bola de fogo, mas Zen a cortou com suas espadas e disse para ela fugir. Enquanto ela começou a correr, Zero a seguiu, mas ela esperava que ele de alguma forma sobrevivesse. Dentro da cidade, enquanto as pessoas percebiam que a fornalha estava em erupção, lava começou a derramar na cidade. Naquele momento, Ryu percebeu que seu irmão poderia estar em apuros, e se perguntou se os outros algum dia voltariam vivos. Enquanto isso, dentro do prédio, Nuvem Maligna começou a lançar bolas de fogo em Zen. Mas quando ele lançou uma espada pela fumaça, ele a pegou por trás e golpeou-o, fazendo-o se desintegrar. Mas uma corda em chamas enrolou-se em seu tornozelo e o derrubou no chão.
Mesmo assim, Zen não se rendeu e começou a balançar suas espadas tentando cortá-lo em pedaços. Mas Evil Cloud o socou na parede e começou a dizer que ele era muito fraco e sem esperança para ter alguma chance contra ele. Quando estava prestes a enviá-lo para outro mundo, lançou chamas para queimá-lo, mas um escudo de água apareceu diante deles, bloqueando as chamas no último momento. No entanto, começou a derreter, e eles notaram um corte no pescoço de Zero. Ao perceberem que realmente não tinham chance, Zero convocou uma nuvem de fumaça que lhes permitiu escapar. No entanto, Evil Cloud percebeu exatamente o que queria e recolheu o sangue de Zero. Enquanto ele escrevia um feitiço, um símbolo apareceu, e o meteorito começou a subir. Diante dos seus olhos, uma chama ergueu-se em direção ao meteorito, e Zhu Xiaoba se perguntou como poderia detê-lo. Bem nesse momento, bolas de fogo começaram a cair sobre a cidade. Então os imortais começaram a fugir. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a correr para o abrigo, e Ryu se perguntou se seu irmão já era carne assada. No entanto, Zing pensou que definitivamente sobreviveria, e protegeu Ryu de uma explosão. Percebendo que em breve poderiam se tornar carne assada, Zing sugeriu que encontrassem abrigo. No entanto, quando começaram a fugir, Ryu começou a correr de volta como um idiota sem cabeça. Mas logo encontrou uma menina assustada e conseguiu resgatá-la antes de ser achatado como uma panqueca. Nesse momento, os imortais começaram a correr em sua direção, e eles descobriram que Zen estava inconsciente. Dentro do abrigo, enquanto Zero começava a se perguntar como Nuvem do Mal conseguiu controlar a fornalha industrial por tantos anos, o Sábio da Terra revelou que provavelmente era através do núcleo. No entanto, todos perceberam que um deles precisava entrar furtivamente, e pensaram que apenas Ying poderia roubar o núcleo. Quando percebeu que era a única esperança de salvar a cidade, ela decidiu concordar. Naquela noite, ela começou a se esgueirar por um respiradouro. Senhor, tenha misericórdia. Precisamos manter o foco, irmãos. Precisamos manter o foco. Ela notou dois tarados espiando uma secretária atraente. Enquanto eles estavam distraídos, ela lançou uma teia para desparafusar o respiradouro e derrubou um dos homens antes de sufocar o outro. Dentro de outra sala, Zing quebrou o espelho da secretária e a encostou na parede, exigindo saber onde o núcleo estava escondido. Com medo, a secretária disse que o cartão-chave para a sala secreta estava no fundo de sua bolsa. Mas quando Zing acreditou na mentira dolorosa dela, deu-lhe um tapa no braço e a acertou nas costelas. Enquanto tentava prendê-la com uma gravata e quase a acertou com o pé, Zing fez um espacate. E caramba. Desculpem, pessoal, essa parte é realmente difícil de narrar com uma mão só. Desculpem, quero dizer que é realmente difícil. Editar é realmente difícil de editar. Enquanto lançava suas teias para prender o secretário na parede, ela começou a esvaziar sua bolsa, mas descobriu que não havia cartão-chave. Esperando obter sua confissão, Zing decidiu tecer sua teia ao redor dela, e começar a maior sessão de desenvolvimento de enredo de todo o anime. Ao mesmo tempo, o abrigo começou a desmoronar e escombros caíram do telhado. Mas Nuvem Maligna continuou lançando bolas de fogo, e Zero achou que ele devia ter realmente perdido a cabeça. Percebendo que não poderiam se esconder para sempre, Zhu Xiaoba decidiu revelar sua arma. Então Zero disse a Ryu que eles só pretendem atrasar a Nuvem Maligna até que Zing encontre o núcleo. Depois que a secretária atingiu o auge, ela decidiu revelar a senha do quarto secreto, mas Zing esperava que ela pudesse durar mais, já que era divertido brincar com ela. No entanto, ela começou a se dirigir para a sala secreta, mas ao dar um passo para dentro, o sistema de alarme foi acionado e um exterminador apareceu diante de seus olhos, reconhecendo-a como uma intrusa, mas ela instantaneamente pulou para longe. Na cidade, enquanto Nuvem Maligna começou a procurar pelas fadas, ele rebateu uma explosão de Zhu Xiaoba e subiu ao ar. Acreditando que deveriam ser aniquilados por sua perda, ele lançou uma enorme bola de fogo neles, mas Zero lançou um escudo para destruí-la, e Zhu Xiaoba começou a disparar rajadas, mas ele repeliu todas elas. Quando Zhu Xiaoba se perguntou pelo que estava tentando se vingar, sua raiva aumentou ainda mais, e ele liberou uma poderosa chama para obliterá-los. Mas Zero lançou sua barreira de gelo, conseguindo repelir a chama. Naquele instante, o bastão de Ryu perfurou o chão, criando uma barreira ao redor deles enquanto ele aparecia diante de seus olhos. No entanto, ele estava exausto de consumir toda a sua magia, e Nuvem Maligna pousou diante dele. Ryu tentou persuadi-lo a cessar seus ataques, dizendo que sua cidade já estava quase destruída. E naquele momento, Nuvem Maligna notou toda a destruição e começou a se sentir triste porque ele era uma ameaça solitária e perturbada, que já havia perdido o amor da sua vida depois que ela foi esmagada sob os escombros. Foi nesse momento que um fragmento apareceu e lhe deu o poder do Deus Flamejante, e ele pensou que era apenas para vingança. Além disso, ele culpou o clã das fadas por criar um campo protetor que repeliu o meteorito de fogo do Senhor dos Demônios. Quando ele tentou destruir o palácio imortal deles, o meteorito mudou de direção após atingir o campo e caiu no reino inferior, destruindo a cidade deles. E até mesmo causando a morte de sua esposa. Este foi o motivo de Evil Cloud para se vingar,
e ele disse que aniquilar os dois imortais era a maneira perfeita de começar. Com a raiva crescendo, ele preparou uma explosão de fogo e a lançou em Jushaoba, mas Ryu lançou uma barreira guerreira dourada para protegê-la. No entanto, mesmo a menor magia consumia sua força, e ele começou a dizer à nuvem maligna que ele não era diferente do clã das fadas que ele odeia. Afinal, ele estava dominado por vingança e disse que matar todos não traria de volta o amor de sua vida. No entanto, sua raiva só piorou, e logo ele perdeu o controle, transformando-se em uma enorme besta. Ele disse que já havia jurado matar todos os imortais que encontrasse, e deu um soco em Ryu por falar demais. Por outro lado, Zin conseguiu matar o Exterminador, mas quando lançou sua teia para recuperar o núcleo, ele começou a congelar, forçando-a a se retirar imediatamente. Naquele momento, ela notou uma máquina diante dela e se perguntou o que era a luta. Ao mesmo tempo, Ryu conseguiu sobreviver ao soco, e a barreira o salvou de quebrar a cabeça. No entanto, ele estava muito fraco, e a besta tentou lhe dizer para desistir, já que essa é a única coisa que um perdedor inútil como ele pode fazer. Mesmo assim, Ryu não pararia, mas quando o monstro tentou eliminá-los todos, ele percebeu o sinal do núcleo e entendeu que o plano deles era atrasá-lo. Então, ele preparou uma grande bola de fogo e explodiu toda a área antes de se dirigir ao sinal. Quando a fumaça se dissipou, Ryu cancelou a barreira e Zero percebeu que tiveram sorte de estar vivos. Determinado a proteger sua paixão, Ryu revelou que estava indo para a fornalha. Então, Zero decidiu impulsioná-lo com magia extra. E ele desapareceu diante dos olhos deles. Enquanto isso, na sala secreta, Zing sentiu a presença de alguém e se escondeu quando um novo inimigo chegou. Percebendo que ele era um demônio, ela se perguntou por que ele veio para o reino inferior. Mas ele recuperou o núcleo naquele instante. Nesse momento, Nuvem Maligna apareceu diante dele, exigindo o núcleo, mas Homem-Fera ameaçou espancá-lo até que não pudesse mais andar. Ansioso para recuperar seu núcleo, Nuvem Maligna lançou chamas contra ele, mas ele pulou para longe, voando em direção a ele, e travaram as mãos um contra o outro. Nesse momento, Homem-Fera se transformou em Super Touro, e Nuvem Maligna sabia que estava definitivamente ferrado. Quando ele o socou para longe, quase todos os dentes quase caíram. Então o Super Touro terminou com ele antes mesmo de ele aterrissar, forçando-o a retornar à sua forma humana. Com sua alma já transportada para outro mundo, o fragmento saiu de seu corpo e o Homem-Besta o adicionou à sua coleção de troféus. Quando ele percebeu o meteorito descendo em direção à cidade, ele percebeu que essa poderia ser sua melhor chance de testemunhar um apocalipse, e antes que ele percebesse, a equipe do Ryu derrubou seu cubo no chão, e começou a absorver o fragmento. Ao perceber que o cajado estava absorvendo seus poderes, ele o afastou e quase partiu Ryu ao meio, mas Zin conseguiu resgatá-lo. Quando o Homem-Fera percebeu que não podia largar o cajado, ele se separou e desapareceu naquele instante. Então, com o meteorito prestes a destruir a cidade, Nuvem Maligna revelou que destruir o núcleo faria ele desaparecer. Imediatamente, Ryu pegou seu cajado e o quebrou, causando um grande gelo a se espalhar pela cidade e eventualmente se estender até o céu, congelando o meteorito até que ele explodisse em partículas de neve. E com Ryu tendo consumido muita energia, ele desmaiou de exaustão. Alguns dias depois, quando chegaram ao Rio Divino para curar os ferimentos de Zen, Zero começou a contar a Ryu que várias pessoas viajam para cá para fazer desejos e curar suas feridas. Naquela noite, enquanto Zen estava imerso no rio, Ryu decidiu observar seus ferimentos enquanto eles se curavam, e pensou que a ilha era definitivamente especial. Nesse momento, eles notaram um homem misterioso no penhasco e Zen decidiu descobrir quem ele era. No entanto, quando chegou à costa, Ryu tentou dizer-lhe para cuidar da própria vida e ficar longe do homem. Mas o idiota inútil não quis ouvir e revelou que estava curioso para saber quem o homem realmente era. Então, ele disse que desejava que seus sonhos se tornassem realidade. Mas o homem achava que ele estava cheio de merda. Ao notar suas duas espadas, o homem, que se chamava Ghost, lembrou-se de sua batalha com um lendário caçador de demônios que o derrotou há mais de 100 anos, deixando-o com uma cicatriz permanente no rosto. Com medo de estar sendo confundido com outra pessoa, Zen começou a dizer-lhe que ele não era o caçador de demônios que chutou a sua bunda, mas que a espada foi entregue a ele por seu pai. Mesmo assim, Ghost achava que provavelmente não merecia a espada, porque perdedores fracos e nojentos como ele estavam melhor usando uma arma comum. No entanto, Zen não aceitou ser intimidado e sacou suas espadas, chamando Ghost de seu maior rival. Percebendo que estavam prestes a desafiar para um duelo, Ryu tentou sugerir que fizessem as pazes. Mas Ghost disse-lhe que definitivamente não iria embora sem um duelo. Quando Jushaoba e Zero chegaram, Ryu decidiu explicar tudo a eles. Então, na esperança de fazer as pazes, Jushaoba tentou pedir ao homem que fosse embora, mas ele lançou um golpe que causou uma explosão e cortou seu cabelo. Naquele momento, sua vida passou diante de seus olhos e ela quase desmaiou de choque. Ghost disse a eles que não iria embora sem um duelo e prometeu caçá-los se tentassem fugir. Esperando ganhar tempo, Zing decidiu revelar que Zen estava ferido e estava longe de se recuperar.
Ela disse que não haveria honra em ter um duelo, pois ele estava ferido, então Ghost achou que suas palavras faziam sentido. E disse que esperaria até o dia seguinte. Imediatamente, ele cravou a terra, lançando um sinal mágico pela ilha, e disse que a batalha deles começaria ao amanhecer, antes de começar a sair. Mais tarde no carro, enquanto começaram a se perguntar como poderiam escapar sem serem notados, Ryu se perguntou quem era o Ghost. Então, Zien começou a contar-lhe sua história. Há mais de 100 anos, Ghost era um comandante no exército da raça dos deuses, mas havia roubado um aço sagrado do clã do demônio e instilou seu espírito dentro, tornando-se um com a arma. O rei demônio ficou bravo ao descobrir isso, e enviou seus soldados de elite para eliminá-lo. Mas o Ghost matou todos e até matou o rei demônio. Ao ouvir estas palavras, Jushalba percebeu que eles não tinham a menor chance contra ele. No entanto, Zen decidiu continuar sendo o tolo inútil que sempre foi e disse que a espada era tudo o que precisava para derrotá-lo, pois achava que elas tinham alguns poderes ocultos que ainda não haviam sido revelados. Isso seria a chave para sua vitória, e ele pensou que faria o melhor uso das espadas. No entanto, Jushalba pensou que ele provavelmente era mais fraco do que suas palavras, e se perguntou se Zero poderia teleportá-los para uma distância segura. Mas ele disse a ela que sua magia não poderia teleportar todos. Além disso, Ghost já havia escaneado toda a área e perceberia facilmente o desaparecimento deles se sumissem. Confiante em sua vitória, Zen lhes disse que definitivamente não fugiria. E começou a dizer que nenhum homem de verdade deveria fugir de uma luta. Ao ouvir suas palavras, Ryu percebeu que persuadi-lo era inútil e saiu correndo de coração partido. Naquela noite, enquanto Zen mergulhava no rio, Xiang tentou mostrar seu apoio, mas ele achou que ela queria desenvolver trama com ele. No entanto, ela começou a dizer que Ryu tinha medo de perdê-lo como perderam o pai, e disse a ele para sobreviver ao duelo, custe o que custar. Então, quando chegou a manhã, enquanto Zen estava pronto para o duelo, Hissero disse a ele que estava completamente recuperado e que teria a vantagem de velocidade na luta. Zen pensou que nunca se sentiu melhor e disse a Ryu que ele nunca deve recuar diante de um desafio, pois esse é o verdadeiro significado de um caçador de demônios. Enquanto avançava contra ele, Zen voou com suas espadas, mas Ghost bloqueou seu ataque, bateu sua outra espada e pulou para longe como se não fosse nada. Num instante, Zen tentou atacá-lo pelas costas, mas ele bloqueou suas espadas e o jogou contra uma rocha. Mesmo assim, Zen voou para trás, mas Ghost o jogou novamente. E cortou em sua direção, mas por sorte ele foi salvo pela armadura de teia de Xiang. Antes que percebesse, Ghost quase penetrou a armadura, mas ele se jogou na areia, escapando por pouco do seu destino. Então Ghost começou a esfaquear com sua espada, e a velocidade parecia como se fossem 100 espadas de uma vez, forçando Zen a se lembrar de suas antigas memórias. Quando era mais jovem, ele treinava com seu pai de uma maneira semelhante, tentando desviar de uma única vara, e seu pai se perguntava por que ele tinha medo de revidar. Mas quando ele tentou avançar, ele o acertou na cabeça, dizendo que ele era fraco demais para o seu próprio bem. Pensando que poderia se provar, Zen começou a correr, esperando atrair seu pai para uma armadilha. Assim, quando quase o alcançou, Zen atirou seu bastão, mas ele afastou como se não fosse nada. No entanto, Zen pensou que Yuan estava prestes a cair na sua armadilha e lançou o bastão novamente. Mas ele chutou contra uma árvore e o atingiu na barriga. No dia seguinte, enquanto treinavam novamente, Zen conseguiu encurralar Yuan em uma árvore. Mas quando estava prestes a atingi-lo, Zen apontou seu bastão para ele, dizendo que nunca ficaria sem truques. Nesse momento, ele lançou a areia, esperando distrair Ghost com o truque. Mas ele bloqueou o ataque e pulou para trás. Enquanto Zen o seguia, a luz cintilava do choque deles, e Xiang percebeu que Zen estava tentando se aproximar o suficiente como fez com seu pai. Mas Ryu se perguntava se isso era realmente possível. Então, Zen conseguiu desviar a espada do Ghost, segurando-a com o braço, e pensou que certamente havia vencido, então levantou sua espada e o cortou. No entanto, quando a poeira baixou, ele percebeu que o Ghost tinha apenas um corte, e o chamou de covarde inútil que não conseguia nem acabar com ele. Então, decidindo ficar sério, ele lançou Zen para longe, e uma energia negra envolveu sua espada. Ao ver isso, Xiang percebeu que estava revelando seus poderes lendários de espada. Pronto para acabar com ele, Ghost lançou um corte sombrio em Zen. Mas como ele conseguiu sobreviver a isso, eles perceberam que a armadura estava rachada, e Xiang se perguntou se Ghost havia descoberto a fraqueza da armadura. Quando Ghost voou em sua direção, lançou outro golpe, enfraquecendo a armadura, e continuou lançando a energia sombria, forçando Zen a fugir. Mesmo assim, Ghost continuou atacando sua armadura até que ela eventualmente se despedaçou. Felizmente, Zen conseguiu bloquear a espada a tempo. Mas Ghost disse-lhe que nunca poderia derrotá-lo. Quando Zen ouviu essas palavras, lembrou-se do tempo em que era mais jovem. Um homem ferido havia aparecido na floresta, avisando-o sobre um monstro na aldeia. Então, decidindo ser um guerreiro corajoso, Zen começou a correr em direção à aldeia com as espadas duplas antigas, esperando encontrar o monstro. Enquanto o urso tentava enviar um garoto para outro mundo, Zen veio voando com as espadas, mas foi arremessado contra uma árvore. No entanto, Zen não desistiu e gritou para chamar a atenção do urso. Assim, quando ele pulou em sua direção, ele conseguiu sobreviver ao ataque. Quando seu sangue começou a escorrer até as espadas, uma aura escura começou a emanar delas, dominando sua mente, e fazendo-o determinado a matá-lo.
Quando ele voou para acabar com isso, Yuan o derrubou e ordenou que o urso fosse embora. Então, quando voltaram para casa, Yuan disse-lhe que usar um sacrifício de sangue nas espadas despertaria o demônio interior, mas disse que isso poderia destruí-lo. Como ele estava determinado a não se render, Jen lutou com Ghost, mas eles recuaram instantaneamente. Ele pensou que desistir não era uma opção e percebeu que precisava ficar vivo para proteger Ryu. Enquanto Ghost golpeava-o, ele cortou a energia, mas lançou outra que o fez cair. Ghost pensou que não merecia ser um guerreiro e se perguntou como protegeria seu irmão se não conseguisse nem salvar a si mesmo. No entanto, Zen tinha certeza de que ainda poderia ser seu protetor e pensou que sua vida valia a pena. Percebendo que precisava ficar mais forte, Zen brandiu suas espadas e enquanto o sangue escorria por completo, ele começou a emanar uma aura escura e flamejante. Enquanto Xiang se perguntava por que ele se cortou, Ryu percebeu que ele estava tentando realizar o ritual de sangue. Mas Ghost achou que finalmente teria alguma competição. Em um instante, Zen o derrubou contra uma pedra e jogou-o no chão. No entanto, isso apenas o deixou animado, e ele achou que finalmente tinha um competidor à altura. Enquanto lutavam pela areia, Zero disse às meninas que Zen definitivamente havia adquirido um novo poder. Mas Ju Xiaoba afirmou que vencer era a única coisa que importava. Quando Ghost chamou Zen de inútil, imundo, ele o empurrou para longe e pulou muito alto, rachando o chão e até separando uma rocha. Esperando vê-lo liberar todos os seus poderes, Ghost disse para ele lutar como um homem. Ele se lembrou de 100 anos atrás, quando lutou com o maior caçador de demônios, Kai Tian, e exigiu saber o que o motiva a lutar. Quando Kai Tian lhe disse que esperava acabar com as guerras, ele pulou de volta em uma rocha, esperando terminar a luta. Mas Ghost não estava disposto a aceitar isso, e começou a dizer que as batalhas deveriam ser uma sobrevivência do mais apto. Mas Kai Tian achava que era inútil, e disse que isso nunca acabaria com a guerra. No entanto, suas palavras só deixaram Ghost mais irritado, e ele o atacou novamente. Então eles começaram a lutar novamente, mas quando Ghost saltou para trás, ele voltou com um golpe, eventualmente cortando seu rosto. Mesmo assim, Kai Tian continuou dizendo que lutar não traria paz. No entanto, após perceber que Ghost não desistiria, ele revelou uma magia de defesa especial e o cortou num instante. Então, na esperança de também se provar, Jen começou a investir contra Ghost, mas ele o jogou na água e os outros pensaram que tudo estava acabado. No entanto, a energia sombria o puxou, tomando o controle de sua mente, e ele jurou derrotá-lo desta vez. Enquanto ele corria para acabar com ele, Ghost saltou para longe, mas ele o seguiu e o jogou em direção ao chão. Quando Ghost conseguiu pousar na areia, Jen quase o esfaqueou no chão. Mas Ghost pensou que estava apenas se aproximando de ser tão bom quanto Kai Tian. Nesse momento, Zen começou a se aproximar dos amigos, e Ju Xiaoba achou que ele vinha mostrar seu poder. Mas assim que notaram seus olhos, ele levantou a espada para acabar com eles. Mas Ryu bloqueou seu ataque e tentou dizer para ele voltar a si. No entanto, ele levantou a espada novamente e atingiu o chão. Quando perceberam que poderiam facilmente ter sido mortos, Ju Xiaoba começou a gritar para ele voltar à razão. Mas ele só viu demônios em seu lugar. Imediatamente, ele voou em direção a Shui Yun e começou a atacá-la, mas ela conseguiu desviar de seus golpes. Antes que ele pudesse atacar novamente, Saero o lançou contra uma rocha e lançou gelo sobre ele, na esperança de acalmá-lo. Pensando que ele havia recuperado a razão, Ryu decidiu verificá-lo, mas ele o afastou por ser um perdedor sem valor. Com Zen determinado a matar todos, ele destruiu o gelo de uma vez, mas a poeira soprou em seu caminho, e antes que percebesse, uma espada perfurou seu braço, e quando seus amigos perceberam que Ghost era seu salvador, ele desmaiou naquele instante. Ao entrar no reino espiritual, ele notou as espadas à sua frente e começou a dizer que desejava continuar a lutar. Mas, ao pegar as espadas, uma das memórias de Kai Tian foi revelada. Décadas atrás, durante as guerras, Kai Tian viajou pelas aldeias com Yuan, pensando em como poderia proteger o reino inferior e salvá-los da fome. As guerras fizeram com que perdessem tudo, e até monstros logo chegaram para devorar os sobreviventes. No entanto, Kai Tian conseguiu derrotá-los todos, mas percebeu que isso não ajudaria as aldeias a sobreviver. Então ele disse a Yuan que faria as pazes com o mundo dos mortos. Mas ao chegar, ele descobriu que os demônios haviam sido todos mortos, e Ghost decidiu desafiá-lo para a batalha. Quando ele retornou vários anos depois, ele já estava velho, e até voltou com o bebê Ryu. Assim, quando Yuan concordou em adotá-lo como seu próprio filho, Kai Tian disse que Ryu era a esperança deles para terminar a guerra, e disse que a guerra deve ser parada a qualquer custo. Quando Zen finalmente recobrou a consciência, Ghost retirou sua espada, decidindo poupar sua vida. No entanto, a formiga tola e inútil tinha um desejo de morte, e decidiu desafiá-lo novamente. Mas Ghost lhe disse que só estava poupando sua vida porque Kai Tian poupou a sua, e jurou matá-lo na próxima vez. Quando Zen tentou dizer-lhe para lutar sozinho, Ghost correu em direção a... mas decidiu poupá-lo novamente, dizendo-lhe para se tornar um verdadeiro homem, antes de desafiá-lo mais uma vez. Assim que começou a sair, Gen caiu de exaustão, mas seu ferimento se curou instantaneamente. Feliz por vê-lo recuperado, Ryu começou a correr em sua direção e começou a chorar como uma criança inútil e feia.
Quando se juntaram aos outros, Jen começou a dizer que estava com fome, então Saero sugeriu que voltassem para o carro. Naquela noite, enquanto olhavam o Ryu, Jen disse a Ryu que ele foi escolhido para empunhar o cajado antigo porque era muito especial, e disse que a melhor maneira de liberar todo o seu poder era recuperando todos os fragmentos de alma. Mais tarde, no carro, enquanto Zen começava a se perguntar como eles poderiam liberar os poderes dentro das espadas duplas, Zhu Xiaoba apareceu naquele momento, dizendo que Fenkun, uma cidade distante no reino inferior, poderia definitivamente ajudá-los. Com Zen irritado ao ver o rosto inútil dela, ele tentou dizer para ela cuidar dos próprios assuntos. Mas ela ameaçou dar uma surra nele e chamou-o de um perdedor nojento e sem valor. Quando Saero chegou, ele revelou que Fenkun era a única cidade de divindades no reino inferior, e disse que eles definitivamente encontrariam uma solução lá. Assim, quando começaram a dirigir em direção à cidade, Ryu percebeu que sua pequena vara havia conseguido encontrar um sinal para outro fragmento de alma. Então Sara revelou que ele devia estar dentro da cidade. Quando chegaram a Fenkun, acharam a cidade deslumbrante, e foram escaneados pelo dispositivo de segurança. Naquele momento, eles descobriram que o príncipe se casaria em poucos dias, mas Zhu Qiaoba ficou furiosa com a notícia e o grupo se perguntou se ela estava começando a perder a cabeça. No entanto, Ryu estava apenas esperando ver o rei e se perguntava se eles seriam permitidos no casamento. Justo então, um grupo de cavaleiros chegou e o líder os convidou para o palácio, dizendo que o príncipe estava pedindo para vê-los. Dentro do palácio, enquanto começavam a comer como crianças famintas, sujas e abandonadas, o príncipe Tianyu apareceu diante deles, dando-lhes as boas-vindas à sua cidade. Quando Zero decidiu se apresentar, ele se perguntou se eles poderiam ver o rei, mas Tianyu revelou que só poderiam vê-lo no casamento. Quando Ziying perguntou quem era a noiva, Tianyu disse que Zhu Xiaoba era sua noiva, afirmando que ela sempre foi o amor de sua vida desde que eram pequenos. Além disso, ele revelou que havia gravado o escaneamento do corpo dela em seu sistema de segurança vários anos atrás, esperando seu retorno à cidade dele. A descoberta dela do sistema levou ao anúncio do casamento, e Tianyu revelou que estava feliz por vê-la voltar para ele. Quando Zhu Xiaoba confessou que ela forçaria um grupo de bundões a intimidá-lo para que pudesse salvá-lo e pegar seu dinheiro para comprar sorvete, Tianyu achou que nada disso importava, e disse a ela que o céu os havia reunido. No entanto, ao perceber que ele ainda era um perdedor sem esperança, ela tentou dizer-lhe para encontrar outro idiota como ele. Mas Zero conseguiu dizer a ela que jogar o jogo era a única esperança de encontrar o fragmento da alma. Sem outra opção, ela decidiu concordar e seguiu o príncipe enquanto ele saía. Percebendo a oportunidade, o resto do grupo decidiu sair, com a intenção de explorar a cidade. Fora do palácio, quando a haste de metal de Ryu detectou um sinal, Zero decidiu segui-lo, esperando que os levasse ao fragmento da alma. Dentro da cidade, quando Xin percebeu um ladrão roubando o colar de uma senhora, Zen achou que era sua chance de impressioná-la, e decidiu desafiá-lo, pensando que seria chamado de herói. No entanto, o ladrão o derrubou e fugiu pela multidão. Antes que ele percebesse, a senhora disse aos cavaleiros que ele era, na verdade, o ladrão, e eles descobriram que ele estava usando o colar roubado, então o prenderam imediatamente e estavam prontos para expulsá-lo da cidade. Mas Ying revelou que eles eram convidados especiais para o casamento do príncipe. No entanto, ao verificarem o sistema, os cavaleiros descobriram que Ziying e Zen foram registrados como migrantes ilegais, e decidiram prendê-los. Felizmente conseguiram escapar, mas se perguntaram o que diabos estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Ryu e Zen começaram a procurar pela cidade toda, se perguntando por que o sinal do fragmento estava girando, e Zero começou a se perguntar se havia sequer um fragmento aqui. Foi então que descobriram que o sinal estava levando para fora da cidade, então decidiram ir para a floresta. No entanto, ao chegarem fora, perceberam que o sinal havia sumido e se perguntaram se alguém estava controlando-o. Ao decidirem voltar para a cidade, o sistema de som anunciou que a cidade seria fechada para o casamento. E diante de seus olhos, os portões se fecharam e uma barreira derrubou Ryu no chão. Quando o Zero decidiu bater nela, foi repelido, percebendo que a barreira era muito forte. Enquanto ele começava a se perguntar por que a cidade estava de repente selada, um velho apareceu diante deles e começou a pedir ajuda para entrar novamente. Depois de perceber que o homem era um morador da cidade, Ryu tentou pedir aos seguranças que o deixassem entrar. Mas quando eles o recusaram de imediato, Zero achou que era definitivamente suspeito. No entanto, Ryu tentou encontrar uma maneira de entrar e lançou um gancho na barreira, mas ele caiu. Então Zero tentou usar barreiras mágicas como degraus, mas quando ele quase chegou ao topo, desmoronou-se, forçando-o a voltar ao chão. Nesse momento, o velho sugeriu outro caminho para entrar, dizendo que um túnel secreto subterrâneo foi construído fora da cidade e ofereceu-se para levá-los ao local. Quando chegaram, Ryu conseguiu abrir a entrada, revelando o túnel secreto. Assim que entraram no túnel, Ryu pensou que definitivamente levaria à cidade e decidiu liderar o caminho, mas uma barreira repeliu. Percebendo que a barreira foi feita por seu clã, Zero decidiu tentar a sorte e conseguiu entrar. Ao notar os hieróglifos nas paredes, ele tentou descobrir uma maneira de quebrar a barreira.
Nesse momento, ele cortou o dedo em um prego e o sangue fez a barreira se dissolver. Naquele momento, o velho entrou, então Ryu decidiu segui-lo. Logo eles chegaram ao fim do túnel, e Cero disse que provavelmente levava para uma rua, então o velho começou a subir. E quando Ryu e Cero apareceram do lado de fora, perceberam que era na verdade um bar. Para fingir que eram artistas, Cero lançou um feitiço em Ryu, fazendo-o dar umas cambalhotas antes de terminarem o show. No entanto, ao notarem que o velho havia sumido, um cavaleiro começou a persegui-los pela rua. E Cero descobriu que estavam em uma tela. Enquanto conseguiam se esconder na multidão, o sistema de som anunciou que eram imigrantes ilegais e ordenou que fossem presos imediatamente. Nesse momento, todos os notaram na multidão, então começaram a correr novamente. Quando perceberam que seus rostos estavam em todas as telas, Ryu se perguntou por que o velho não foi notado. Então Zen disse a ele que provavelmente era uma armação desde o início. Enquanto isso, Juchaoba já estava vestida para o casamento, e decidiu fazer uma sessão de fotos com o príncipe. No entanto, quando ela se cansou de fingir, pisou no pé dele e começou a se perguntar por que ele estava se casando com ela. Tianyu decidiu revelar que na verdade enviou as crianças para intimidá-lo quando eles eram pequenos, pois percebeu que era a única maneira de chamar sua atenção. Esse tinha sido seu plano desde o início, e ele pensou que poderia atraí-la para se casar com ele fazendo dela sua heroína. Essa descoberta lhe deixou mal do estômago, então ela disse a ele que nunca teve o desejo de se casar com ele, mas que sua única intenção era encontrar o fragmento da alma. No entanto, Tianyu não estava disposto a aceitar isso, então ele decidiu segurá-la como uma criança pobre que acabou de perder a mãe. Naquele momento, o fotógrafo tirou uma foto perfeita deles, e toda a cidade achou que eles formavam um ótimo casal. Ao ver isso, Ryu achou que algo estava definitivamente errado. E Cero percebeu que Tianyu era definitivamente a razão. Dentro do palácio, enquanto Zhu Xiaoba tentava ordenar ao homem que apagasse a fotografia, Tianyu tomou controle de sua mente com o fragmento de alma, dizendo que não iria perdê-la para ninguém. Na cidade, quando o sistema de som público anunciou que o casamento seria realizado no salão principal, Xing se perguntou como eles poderiam entrar sem serem vistos, mas Zen sugeriu que invadissem. No entanto, ela achou que a sugestão dele era tão idiota quanto o seu rosto, e decidiu sentar-se ao lado de dois patetas feios. Ao revelar que estava presa na cidade, ela usou sua teia nos envelopes de convite deles e conectou a túnica de Zen. Quando os patetas desesperados perceberam isso, ela já havia desaparecido. Então, Jen e Yin começaram a se dirigir ao palácio, percebendo que sua entrada no salão era certa. Enquanto isso, tendo sido capturados, Ryu e Cero foram jogados em uma cela. Com Ryu desesperado para recuperar sua liberdade, ele começou a dizer que eles eram amigos da noiva do rei, e Cero disse que eles estavam indo para o casamento. Então, para descobrir a verdade, os cavaleiros decidiram verificar seu dispositivo e perceberam que realmente entraram na cidade com Zhu Xiaoba. Percebendo que estavam dizendo a verdade, um dos cavaleiros decidiu revelá-la ao príncipe. Mas ao chegar na cela, ele exigiu saber por que eles voltaram furtivamente para a cidade. Ryu começou a dizer que voltaram para salvar os outros, mas Tianyu achou que nada disso importava e revelou o fragmento da alma, dizendo que os transformaria em seu fantoche. Determinado a detê-lo, Ryu convocou seu cajado e pulou nele, mas Tianyu desapareceu e o chutou como se fosse um lixo inútil. Quando Cero tentou derrubá-lo por trás, ele o desviou e desferiu um soco em sua barriga. Imediatamente ele convocou o fragmento e tomou controle de sua mente antes de amarrar Ryu com uma corda mágica. No entanto, ao decidir assumir a mente dele, ele entrou na consciência de Ryu e começou a absorver seus poderes. Nesse momento, ele ouviu uma voz vindoura da escuridão e enquanto se perguntava quem era, Ryu agarrou sua mão e começou a absorver seus próprios poderes. Ao conseguir se afastar, percebeu que quase perdeu seu fragmento da alma e se perguntou quem Ryu realmente era. Imediatamente, Cero decidiu entrar na luta, permitindo que Tianyu fosse embora. Antes que ele percebesse, Cero o socou no estômago e estava pronto para acabar com ele naquele momento. Mas ele conseguiu se desviar rolando. Então, ele quebrou as algemas com sua magia e começou a lançar chamas em Ryu, mas ele evitou todas. E o derrubou no chão, fazendo-o perder a consciência. Enquanto Ryu estava determinado a escapar, ele começou a se perguntar como poderia se reunir com os outros. Naquele momento, percebeu que Jen e Xing provavelmente nunca o encontrariam ali, e pensou que deveria escapar sozinho. No entanto, ele estava com muito medo, pensando que seria facilmente capturado novamente. Enquanto se perguntava por que ainda estava tão fraco, começou a ouvir uma voz de seu espírito interior. Quando ele se perguntou quem era, ele lhe disse que era seu guardião, e disse que estava mantendo seus verdadeiros poderes longe dele, e que o Ferro Shengen era apenas uma tranca para mantê-lo sob controle. No entanto, nada disso fazia sentido para Ryu, então ele decidiu convocar a equipe pensando que poderia derrotar o espírito. Mas quando ele balançou, começou a descer, mas conseguiu pegá-lo novamente e logo começou a se perguntar se tudo era uma ilusão. Decidindo tentar um novo plano, ele começou a gritar por ajuda, dizendo que Cero foi amaldiçoado e logo explodiria. E como o guarda-burro acreditou em sua besteira, ele abriu a cela, mas Ryu nocauteou o idiota.
Aproveitando a oportunidade, ele tentou sair da masmorra, mas descobriu que havia se perdido e percebeu um homem trancado dentro de uma cela especial. Quando o homem se ofereceu para levá-lo para fora, ele disse que era o imperador Chongyang, o verdadeiro governante da cidade. Chocado com essa descoberta, Ryu se perguntou por que ele estava preso. Então Chongyang lhe contou que seu filho inútil e repugnante o havia trancado para que pudesse governar o reino. Nesse momento, Chongyang notou seu bastão, e enquanto se perguntava se era o Shengen Iron, Ryu pensou que ele devia realmente ser o governante por tê-lo notado. Quando ele conseguiu abrir a fechadura, soltou as correntes e revelou por que eles entraram na cidade. Com o imperador finalmente livre, ele concordou em retomar a cidade. Logo, eles chegaram ao palácio, mas quando Ryu tentou entrar furtivamente, os guardas o avistaram e tentaram prendê-lo. Nesse momento, outro guarda notou Chongyang e estava pronto para prender os dois. Naquele momento, uma nuvem de fumaça os envolveu, permitindo que Zen e Zing os deixassem inconscientes. Mas ao vê-lo, Ryu voltou a ser um garoto lamentável e começou a chorar como um perdedor inútil. Depois, ele os apresentou ao imperador e revelou que Zero foi manipulado pelo príncipe. Quando Zing percebeu que provavelmente ele fez o mesmo com Zhu Xiaoba, Chongyang revelou que era o poder do fragmento da alma. Antes que percebessem, Zen apontou sua espada para o imperador, se perguntando se ele poderia identificar suas espadas. Ao revelar que eram as famosas espadas duplas de Qi-Tian, Zen percebeu que ele era realmente o homem que eles vieram procurar e correu para encontrar disfarces. Assim, com o grupo pronto para desafiar o príncipe, eles começaram a entrar no salão. Dentro do salão, tentaram se misturar com a multidão e o feio tio do príncipe os acolheu no casamento. Quando Zen começou a dizer a Ziying para resgatar Zero quando Tianyu chegasse, eles descobriram que Zero já estava dentro do salão, aparecendo como a família da noiva. Quando Ziying se perguntou se o imperador poderia se revelar, ele lhes disse que Tianyu estava controlando os cavaleiros com sua magia e que uma vez descoberto, eles seriam atacados imediatamente. Ele disse que a única esperança deles era desafiar Tianyu para um duelo, e que Zen certamente deveria acabar com ele. Só então ele se revelaria como o imperador e retomaria o controle de seu reino. Naquele momento, o príncipe chegou com sua noiva zumbi. Mas quando começaram a trocar votos, Jen decidiu interferir na união deles. Quando ele desafiou Tianyu para uma luta, todos pensaram que ele veio pela noiva. Então o tio sugeriu que fossem para a arena para um confronto adequado. Na arena, enquanto Jen e Tianyu se enfrentavam, a multidão começou a torcer pelo príncipe. Mas Chongyang pensou que esta era a chance deles de fugir com Zhu Xiaoba. Então, com Zen pronto para a batalha, ele pulou no príncipe, mas ele protegeu sua espada e Zin conseguiu escapar para Zero. Quando ela percebeu que ele não estava se movendo, começou a bater nele, na esperança de trazê-lo de volta à razão. No entanto, Tianyu anotou e descobriu que eles estavam tentando distraí-lo. Então, com um estalo, ele ordenou que Zero se levantasse, e ele caiu sobre ela. Mas quando ele socou o chão, ela ficou com medo e o chutou para longe. Ao mesmo tempo, Zen e Tianyu continuaram lutando. E ela se perguntou como ele estava controlando Zero à distância. Quando Tianyu se perguntou se ela tinha ido embora, Jen arranhou seu rosto, dizendo-lhe para levar a sério, pois estava lutando como uma criança cega. Então Tianyu decidiu revelar sua lança do dragão da alma de gelo, e a multidão achou que ele cortaria Zen em pedaços. Num instante, Tianyu passou por ele rapidamente e o derrubou. Quando ele o golpeou, um corte apareceu em seu braço, e Ryu conseguiu se aproximar de Zhu Xiaoba. No entanto, ela estava totalmente alheia a este mundo, e Ryu percebeu que gelo estava se espalhando pelo braço de Zen. Desesperado para salvar seu irmão, ele sugeriu que o imperador se revelasse, mas ele disse que o momento certo ainda não havia chegado, com medo de que ninguém acreditasse nele. Quando Zen investiu contra ele, Tianyu desviou de seu golpe e quase o empalou no chão. Mesmo assim, Zen voltou, determinado a não se render, e bloqueou a lança de Tianyu antes de ser chutado para longe. Tianyu disse a ele que era impossível quebrar o selo do Reino Superior e disse que era melhor ignorarem o resto dos fragmentos de alma. Mas Zen pensou que ele estava com medo demais para admitir que era realmente fraco. O pensamento o deixou com raiva, revivendo sua força, e ele pulou em cima de Tianyu antes que percebesse, até pousando sobre ele. No entanto, Tianyu voltou, quase o esfaqueando, mas quando ele pulou para o outro lado, conseguiu atingi-lo, derramando seu molho de tomate. Mesmo assim, Tianyu não desistiu, e ambos pensaram que estavam tomando a decisão certa e começaram a transbordar com energias distintas. Então, continuaram lutando, destruindo o chão ao redor deles. E quando Tianyu começou a subir com um redemoinho, Jen o seguiu, e quando eles cruzaram armas, o vento do choque deles soprou o tio para longe. Quando a fumaça se dissipou, Ryu começou a revelar a todos que Tianyu era uma fraude, e que ele trancou o imperador para roubar seu lugar como líder. Naquele momento, os cavaleiros reconheceram o imperador e se perguntaram por que ele desapareceu. Então, quando Tianjian apareceu diante deles, ele começou a dizer que Tianyu o prendeu na masmorra para roubar seu trono. Naquele momento, ele ordenou que seus soldados o prendessem, então eles o cercaram imediatamente. Esperando persuadi-los, Tianyu tentou dizer que Tianjian estava possuído por um demônio.
mas todos achavam que ele era um mentiroso repugnante. No entanto, enquanto se preparavam para prendê-lo, Tianyu decidiu liberar todo o seu poder e lançou gelo no chão, congelando os seguranças e toda a arena. Mas mesmo com esse poder, Zen conseguiu se manter aquecido, e Tianyu se perguntou como ele era tão poderoso, já que era apenas humano. Antes que ele percebesse, Zen cortou sua coxa, mas ele o apunhalou pelas costas. Com medo pela sua cidade, Tianyu tentou dizer que o imperador era um monstro que deveria ser morto, mas Zen começou a atacá-lo novamente. Enquanto eles se enfrentavam com armas, Tianyu começou a revelar que Ryu foi enganado pelo demônio. E naquele momento, Chonggan emergiu e um espírito saiu dele, transformando-se em Samiri, o demônio que matou o pai de Jin. Então ela começou a dizer que nunca esteve enfraquecida e que apenas fingiu estar para que eles caíssem em seu esquema. Quando Chandian sugeriu pela primeira vez que Tianyu o trancasse em uma cela, ele disse que Samiri poderia tomar controle de seu corpo a qualquer momento. Então, para proteger a cidade, Tianyu concordou em selar seu pai no calabouço, esperando que Samiri desaparecesse quando estivesse morto. No entanto, ela conseguiu sobreviver, e Tianyu revelou que essa era a última chance deles para matá-la. Imediatamente Zen o deteve, sedento de vingança, e revelou que ela transportou seu pai para outro mundo. Essa realização fez Tianyu desacelerar, e Jin voou imediatamente, pronto para cortá-la em 1 milhão de pedaços, mas assim que se aproximou o suficiente, Ryu apareceu diante de seus olhos, e ele conseguiu parar a tempo. Então ela o forçou a chamar sua equipe, e ele afastou Zen. Num instante, Tianyu tentou matá-la, mas ela desapareceu e lhes disse que o verdadeiro oponente estava apenas chegando. Naquele momento, ela tocou um sino pequeno, e o velho apareceu na arena. Quando Ryu perguntou-se como ele encontrou o caminho até ali, Samiri tocou o sino novamente. E o velho se transformou no demônio monstro Asura, aterrissando com um rugido poderoso. Antes que percebessem, ele os afastou, mas enquanto eles conseguiam aterrissar, ele aterrissou diante deles mais uma vez, rugindo com seu hálito fedorento. Percebendo que ele seria um inimigo difícil, Zen e Tianyu concordaram em matá-lo juntos, mas Ryu se perguntava por que ele era tão inútil para se defender. Enquanto eles evitavam seu ataque, Tianyu conseguiu chutar Asura para longe, mas ele eventualmente o socou de volta. Quando Zen tentou cortá-lo, descobriu que suas espadas não conseguiam cortar, mas decidiu recuar. Então Tianyu melhorou sua lança com a alma de gelo, já que seus ataques foram inúteis, e conseguiu dar uma estocada. Mas ao pular para trás, ele lançou gelo ao redor do monstro, permitindo que Zen cortasse seu corpo. No entanto, Asura quebrou o gelo, mas quando os fragmentos quase perfuraram Ju Xiaoba, Tianyu conseguiu destruí-los. Quando ele se apressou para acabar com os dois, misteriosamente parou e voou para acabar com Ju Xiaoba em vez disso, mas Tianyu a protegeu, esfaqueando-o no coração e levando o golpe. Então Zen cortou o demônio, mas Ju Xiaoba ficou triste porque ele se sacrificou por ela, perguntando-se por que ele tinha que ser um simp até o fim. Tianyu disse a ela que nasceu para ser um simp, e pediu desculpas por hipnotizá-la com um feitiço. No entanto, ela achava que estava pronta para ficar com ele agora, e disse que poderiam viver juntos para sempre. Mas ele deu a ela sua alma de gelo, e sua vida deixou seu corpo. Com Samiri pronta para reivindicar o fragmento da alma, Zen tentou atacá-la, mas ela manipulou Ryu para entrar no caminho. Quando Ju Xiaoba ficou irritada, ela convocou seu lançador e começou a atirar neles, mas percebeu que Ryu já havia convocado a barreira King Kong. No entanto, o garoto não tinha controle sobre seu corpo, e se perguntava o que estava acontecendo com ele. Com medo de ficar preso para sempre, ele tentou gritar para Zen fugir, mas ele disse que preferia lutar até o fim. Então ele derramou seu sangue para um sacrifício de sangue, mas Asura apareceu naquele instante e o derrubou na arena. Ao segui-lo, Zen desviou do ataque dele e perfurou seu corpo antes de pular para longe. Enquanto o espírito da espada tentava tomar conta de sua mente, ele se esforçou para manter o controle. No entanto, Samir decidiu atacar sua alma, e a cena da morte de seu pai voltou às suas memórias, eventualmente enfraquecendo seu corpo. Nesse momento, seu pai apareceu em uma aura flamejante, dizendo-lhe que a verdadeira força das suas espadas duplas em breve seria liberada. E isso o tornaria o maior matador de demônios do mundo. Naquele momento, sua força reviveu, e Kai-Tian apareceu diante de seus olhos, despertando o poder nas espadas. Quando Zen se perguntou como ele conseguiu fazer isso, Kai-Tian lhe disse que o verdadeiro poder vem do desejo de proteger aqueles que amamos. Assim, enquanto Zen despertava o mesmo poder, Samiri percebeu que estava prestes a perder a batalha e ordenou ao demônio que o matasse. Mas enquanto ele o atacava, Jin o matou instantaneamente e apareceu atrás de Samiri, pronto para cortar sua cabeça inútil. No entanto, ela fez Ryu atacá-lo, jogando-o para longe para uma torre e quase o derrubando no chão. Quando Zen conseguiu bloquear seu bastão, ela forçou Ryu a continuar com os ataques enquanto ele destruía um pilar de gelo. Mesmo assim, ela não terminou, mas continuou movimentando Ryu até que ele derrubou Zen no chão. Quando ele estava fraco demais para se mover, ela tentou fazer com que Ryu o matasse,
Mas ele pegou o cajado e conseguiu conter seu irmão. Achando que estavam sem esperança, Ryu pediu a Zen para acabar com seu sofrimento. Mas Samiri decidiu invocar a prisão de 5 dedos, pronta para aprisioná-los para sempre. Então, para proteger seu irmão, Zen disse a Ryu para não se perder e o jogou para fora a tempo. Mas à medida que Ryu ficou furioso por vingança, ele decidiu invocar seu espírito demoníaco e ofereceu sua alma em troca de poder. Enquanto isso, Samiri estava pronta para levar Ryu ao seu castelo como um troféu para seu mestre, mas quando suas amarras se romperam, o poder de Ryu foi liberado. Ao vê-lo, ela percebeu que ele era na verdade um poderoso deus antigo, e Ryu revelou que é o supremo senhor dos 6 reinos. Além disso, ele achou seu rosto muito feio para olhar e perfurou seu coração antes que ela pudesse sequer se mover. Quando ela tentou implorar por perdão, Ryu destruiu seu corpo sem valor até que ela desaparecesse, mas logo desmaiou. Assim, com a cidade finalmente em paz, eles decidiram enterrar Tanyu, mas Liu Xiaobai estava triste porque nunca mais o veria. Quando a equipe estava pronta para partir, o rei sugeriu que fossem para a montanha Shumi, dizendo que lá encontrariam mais fragmentos de alma. Quando Ziying perguntou como chegariam à montanha, já que não havia caminhos para guiá-los, o rei decidiu invocar uma porta de transmissão transfronteiriça, mas disse-lhes para ficarem atentos quando passassem por lá. No entanto, Zen achou que seria fácil, então partiram em direção ao portal prontos para a próxima aventura. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima, meus lendários mestres da trama. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.